O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor teu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre que eu ouço essa leitura, né, e a gente ouve elas muitas vezes, mas cada vez mais que a gente vai ouvindo, a gente vai parando nos pormenores da leitura, e a gente vai bebendo, né, da graça de Deus para poder, a cada dia, saber a nossa descendência. Saber de onde a gente veio. Como nos é constituído, por que nós somos essa família de Deus? De onde ela se vai originar? Né? Quando eu estava lá em Nazaré, eu entrava nessa gruta, todo dia eu estava ali atendendo, então eu ficava em frente da gruta, imaginando essa história, né? Esse relato, esse acontecimento, porque isso foi na gruta, lá em Nazaré. E eu ficava olhando ali aquela gruta tão simples, onde o anjo encontrou com Nossa Senhora, onde foi o anúncio. Eu ficava imaginando aquele dia, né, aquela hora, porque Nazaré é tão pobre, tão simples, né? E a história é que Nossa Senhora estava apanhando água lá em cima, tinha uma mina que tinha lá em cima, um pouco acima do local, e ela encontrou com o anjo. Mas no horário das 3 da tarde, mais ou menos, ao meio-dia, as mulheres não conversam com os homens, porque os homens estão trabalhando. Então não se encontra homem ali. As mulheres que têm que buscar água, porque não tem o esposo que vai buscar, né? Mas é a mulher que buscava água. Então diz que ela estava lá buscando água, quando o anjo apareceu, e ela saiu correndo. Ela correu, porque o homem, no lugar fora do horário, não era uma coisa boa. Então Nossa Senhora vem correndo.
Quando ela chega lá na entrada da gruta, da casa, que ela vai entrar, o anjo estava lá. Aí ela vai perceber que não era um homem, porque era impossível a pessoa entrar naquele local se não fosse um anjo. Não tinha como, porque era entrada de uma gruta. E ela desceu na frente, então não tinha como a pessoa passar na frente dela. Então ela vai ver que ali estava realmente um anjo. Era algo que impossível um homem fazer. Então ela vai perceber que é um anjo, por isso ela vai parar, vai ficar serena, vai ouvir o que o anjo tem a dizer, né? Então, é algo maravilhoso quando você está ali naquela gruta, vendo que esse fato realmente aconteceu ali, né? Lá está marcado. E a festa de hoje vai remeter a esta graça, por isso nós somos dessa descendência maravilhosa, porque o anjo vai nos dar graça e vai falar para Maria como que vai nos tornar essa família nova de Deus. Porque o povo de Deus tinha se dispersado, as tribos de Israel. Já não havia mais rei em Israel. Já não havia mais príncipes assim em Israel. Quem estava lá já era o Império Romano, que estava reinando lá, já tinham sido destruídos os príncipes de Israel. Então, não era mais a família de Davi que estava no reinando. Então Deus vai restituir a promessa dele, a família de Davi, colocando o seu filho agora como rei, ali no meio do povo, né? Por isso ela vai dizer, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, a primeira graça, que essa família nova de Deus, ela se dá pela força do poder do Espírito de Deus. Uma descendência nova, uma descendência vencedora. Por isso ela nasce de uma estirpe nova, de uma mulher cheia de graça, de uma pessoa bem-aventurada. Não é mais da descendência de Eva, mas agora a descendência da nova família de Deus, da família de Jesus, da família sacerdotal. Nós somos da família de sacerdotal. Que a nossa herança, riqueza é Deus. Por isso Jesus é de uma estirpe nova, né? Vai reinar sobre todos por toda a eternidade. É um reino que não tem fim. Então nós somos desta família, né, do qual nós fazemos, o nosso irmão é o primeiro que vai reinar sobre nós, né, por toda a eternidade. Por isso o reino não terá fim. Ele vai dizer desta graça, o menino será chamado Santo, Filho de Deus, né? Por isso é a graça que você precisa saber. A cada dia ele será chamado Filho do Altíssimo. Senhor Deus te dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, essa graça que nós temos que ter, né? Que se remete já à primeira leitura, à promessa lá atrás do profeta Isaías, que vai falar, né? Porque ele vem para libertar todos que eram oprimidos pelo jugo. Porque o homem, quando o homem peca, ele torna oprimido pelo jugo. O jugo o que é? É uma canga que o boi carrega para arrastar. Quando tem o carro de boi, aquelas cangas é chamada de jugo. Para dizer que aquela pessoa, quando ela vive uma vida fora de Deus, ela carrega um jugo. Porque o homem de Deus, ele é livre do jugo. Quem está em Deus vai viver sobre a graça hoje desse conselheiro admirável, desse príncipe da paz, que traz a marca da realeza, que vai destruir o jugo que oprimia o seu povo, é Jesus. E nós vivemos sobre essa descendência, não mais sobre a descendência daqueles que eram oprimidos pelo jugo do pecado, pelo jugo da escravidão, pelo jugo da morte, né? Nós não somos dessa descendência. Por quê? Porque
a nossa mãe nos gestou nesse amor. Nós somos gestados nessa dimensão de graça, da família, daqueles que pisam na cabeça da serpente, que vence o mal, que tem o poder de vencer o mal. Então, a descendência nossa é da rainha. Por isso Nossa Senhora está na rainha. Por quê? Porque o filho é rei. Não tem como o filho ser rei se a mãe não é rainha. Já a rainha, neste mundo, por isso, olha, é rainha no céu e na terra. Na terra e no céu. Para dizer que a descendência dela, da família de Davi, dá a ela o título de rainha. Para que o filho seja rei, que vai reinar sobre toda a descendência. E todos aqueles que vão ser admitidos nesta graça, torna cordeiro desta promessa. E é lindo, porque quando nós pegamos o livro do Gênesis, né, que a gente vai ver, Deus não nos fez para ser escravo de nada. Deus não nos fez. Quando Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, Ele coloca para reinar sobre todas as coisas. Por isso nós temos uma tendência de gostar de mandar, né? Nós temos um sentido lindo na vida. Diz que o homem tem 2 sentidos profundos. Só 2 sentidos que vai nos estimular. A vida e a morte. Então Deus sempre diz, se você quer viver bem, escolha a vida. Mas ela está em Deus. E a morte, fora de Deus. O bem e o mal. O bem está em Deus. O mal está você estender a mão para o maligno, para o demônio. A alegria e a dor. A alegria e a lágrima. O choro. A alegria você encontra em Deus. As lágrimas nesse mundo. O prazer e a dor. O prazer sempre está em Deus, porque você sente prazer de viver, prazer de estar. Né? E a dor do mundo, que te traz lágrimas. Né? Mas o sentido é esse, porque os desígnios de Deus é você viver bem. Ter vida, ter alegria, ter paz e ter prazer. Está em Deus. Então, Deus nos faz reinar sobre estas coisas. Deus nos dá a graça de reinar sobre toda a natureza. Deus nos coloca para reinar. Porque nós somos dessa família, somos dessa estirpe. Nós somos dessa família de Nossa Senhora que reina sobre todo o universo com a graça. Nós somos dessa descendência, né, da família que vai viver reinando sobre este mundo, trazendo paz para o mundo, né? Trazendo alegria para o mundo, trazendo vida para o mundo. Então nós somos que traz prazer a esse mundo, que nos realiza. E é tão lindo, né, que o prazer é interessante. Você só tem prazer de comer quando você está bem, não é assim? Quando você está triste, desanimado, você tem prazer de comer? Não. Você tem prazer de passear quando você está desanimado, abatido e sem alegria no coração? Não. Então, o prazer é interessante, que a gente só tem de ter prazer de trabalhar, de cantar. Eles podem estar ali. Mas para ele ter prazer de cantar, ele tem que estar em paz. Porque senão a música vai sair não muito boa, vai sair só uma coisa da boca para fora. Não vai sair um louvor. Né? Quando a gente vai fazer comida, né? As donas de casa que faz comida, né? As mães, vai fazer comida. A comida só tem sabor quando ela está bem. Quando ela está nervosa, irritada, a comida fica gostosa? Não. Vai fazer doce, então. Vê se o doce dá ponto. Quando você está nervosa, irritada, não dá ponto. Né? Nem a comida tem sabor quando a gente não está bem. Então, Deus nos coloca nessa dimensão de sentidos,
para viver a riqueza, né, desta graça em nossa vida. Por isso Nossa Senhora vai nos ensinar, mesmo vivendo toda a pobreza que tinha diante de si, a riqueza dela era a glória de Deus. É seu filho, a sua descendência, a sua família, né? Sabendo que ela tinha diante de si aquele que iria reinar sobre Israel, sobre os descendentes de Jacó. Imagina ela guardar isso no coração de nossa, meu filho vai reinar sobre os descendentes de Jacó. De que jeito que vai acontecer isso? Como? Como que vai ser essa realeza? E aí nós vamos ver quando Jesus é coroado. Qual que é a marca da realeza? Carregar a cruz até o Calvário. Por mim e por você. Para reunir os filhos que estavam dispersos, que estavam sob o jugo do pecado. O rei toma sobre si as dores nossas. Tomou as nossas enfermidades, tomou os nossos sofrimentos, tomou aquilo que nos humilhava. Porque no tempo do rei Davi, quando ia na batalha, ele era o primeiro e na frente. Ele não ia lá atrás. Ele ia na frente. Ele que combatia. Ele era o primeiro a entrar no combate. Não era o último. Então, ele que tomava a frente dos combates, porque se tivesse que cair, o primeiro que teria que cair, morrer, seria ele. Porque ele estava dando a vida para os seus irmãos, para a sua família. Então a descendência, Jesus vai assumir essa descendência, tomando sobre si as dores de todos nós. E aí a Nossa Senhora vai ver a marca da realeza. Ele carregando a cruz até o Calvário, né? Ela deve ter entendido qual é a marca da realeza que ele recebeu. Porque ele tomou sobre si. E quando chega lá, imagina, ele é coroado com a coroa de espinho. E Herodes escreveu, Pilatos escreveu lá, Rei dos Judeus. Estava em latim, grego e hebraico. Rei de todo o universo. Foi coroado. Mesmo que a coroa era de espinho. Mas ele foi coroado por nós. Né? Para tomar em si a nossa descendência e transfigurá-la. Por isso, o sangue de Jesus faz, nesse tempo, uma transfusão do nosso sangue. Nós trazemos este sangue redentor em nós. Por isso que cada vez que a gente vem aqui, né, nós alimentamos aqui, quando nós vemos comungar, nós alimentamos dessa graça do corpo, sangue, alma de Jesus, para fazer uma transfusão de sangue, para dizer, ó, cada vez que você vem aqui, alimenta do corpo e sangue de Jesus, você faz uma transfusão para que você não esqueça de quem reina sobre a sua vida. Quem é o nosso rei? De que família você é? Da família da rainha, né? Que nos deu essa graça. Por isso nós somos dessa estirpe. E eu preciso a cada dia lembrar. Por isso Deus está sempre nos lembrando da nossa descendência. Para a gente não perder o sentido da nossa vida. Para a gente não ser nem voltar ao jugo da escravidão. Mas saber que nossa descendência é vencedora. Porque nós somos de uma família de reis, de rainha. Nós não somos escravo de nada. Nós não nascemos para a escravidão. Então, por isso, nós temos que ter essa consciência, está latente no meu coração, no seu, de cada dia, desta força do poder de Deus que está em mim, em ti, e que eu preciso alimentar a cada dia. Por isso que cada vez que você reza uma Ave Maria, você está lembrando que a sua mãe, que é a rainha que está lá no céu, está olhando para você. E ela sabendo que você é da descendência dela, que você pertence à família dela, ela vai clamar ao Pai a graça, ao Filho a graça. Meu filho,
os teus irmãos estão sofrendo. Por isso que é interessante, né? Quando São Paulo saiu perseguindo os cristãos, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mesmo que Jesus está no céu, Ele toma as nossas dores, né? Ele falou para Saulo, falou para Paulo: por que me persegue? Quando você persegue um cristão, você está me perseguindo. Então, cada vez que a gente clama ao céu, através de uma oração da Ave Maria, Nossa Senhora deve dizer ao seu filho, né? Seus irmãos estão sofrendo. Está precisando da sua ajuda. Está precisando de ser socorrido. Né? A cada conta. Né? Às vezes conta de lágrima. Porque às vezes tem pessoas que rezam a Ave Maria chorando. Porque ela não tem mais quem socorrer. O mundo já virou as costas para ela. Né? Às vezes nem os filhos, ninguém às vezes pode mais socorrê-la. Né? Às vezes a pessoa não tem quem socorrê-la, ela vai socorrer, pedir o socorro à rainha, que está lá no céu. E que ela vai interceder, né? Dizendo ao filho: teus irmãos sofrem. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados. Porque o mundo nos persegue por quê? Desde o começo, os reis deste mundo dizia, quando via um cristão, porque o cristão do grego, a palavra cristão, o sentido de ser cristão, era como que ser um criminoso, porque o nosso rei foi crucificado, e quem era crucificado era um criminoso. Então, muitas vezes, quando a pessoa dizia ser cristão, é como que ele fosse um criminoso. Porque o nosso rei foi crucificado como um criminoso. Tomou lugar. No começo, era assim. As pessoas viam os cristãos como pessoas criminosas. Como um povo que o rei deles, o fundador da religião para eles, era um criminoso. Porque não sabia que ele foi condenado injustamente. Mas as pessoas tratavam os cristãos como criminosos. E era perseguido. E até hoje nós somos perseguidos. Porque o nosso rei foi crucificado. Mas eles não sabiam que era por ele e por nós, para resgatar-nos do pecado e da morte, e devolver para eles a vida. Mas graças a Deus que nós somos dessa estipe, somos dessa família, porque a nossa mãe nos gestou em Cristo para essa vida nova. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, né? Que bom que a gente está aqui. Que bom que nós estamos podendo vislumbrar esta graça dessa festa de hoje e saber que você e eu somos dessa descendência, filhos da rainha. Que o Senhor nos dê a graça hoje de que, alimentando em nós esta riqueza, nós saibamos que somos desta família de vencedores. Daqueles que trazem a marca da realeza. Não mais agora no nosso ombro, mas nós trazemos na nossa testa a marca indelével do crucificado, daquele que vence a morte, daquele que tem um reino para sempre, o príncipe da paz, conselheiro admirável. Nós somos dessa descendência, a nossa boca é dessa descendência que traz conselhos admiráveis, que nós levamos a paz, que nós levamos a alegria, que nós trazemos vida em nós e que nós queremos encher este mundo das riquezas de Deus. Somos dessa estipe. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos esta mãe maravilhosa no céu. E que ela intercede por nós no dia de hoje, nas nossas necessidades, para a nossa casa. Que ela cubra as nossas casas com o manto sagrado. Que ela nos cubra, nos proteja. Que assim como ela cuidou de Jesus, que ela possa cuidar de cada um de nós no dia de hoje. Nós te agradecemos por esse momento tão sublime que o Senhor nos traz de volta à vida. E nos dá a alegria de saber que somos da família de Deus por causa desta nossa mãe e rainha.